Olá, galera! Oi! Pessoal, a gente vai entrar no quarto episódio da série Energia. Bom, a gente vai falar hoje da mais importante e a mais abundante fonte de energia do planeta, que é a nossa estrela, que é o Sol. Galera, a energia solar ela é super importante para a Terra, porque é a partir dela que a gente tem todas as outras formas de energia. É a partir disso que a gente tem a energia da água, né, a energia da maré motriz, a energia dos ventos, então tudo depende de quem? Do Sol. Mas como o Sol, de forma direta, ele consegue gerar energia, como é que a gente consegue, então, aproveitar essa energia do Sol? Ele funciona através de um processo chamado fusão nuclear. Através da fusão nuclear, que vai ser gerado, então, a luz, calor, né? Toda a energia que o Sol produz, né? Vem através desse processo. Nas usinas nucleares, a gente viu que ocorre a fissão nuclear, que gera energia pra caramba, né? Bom, e aqui a gente tem um processo que vai gerar 1000 vezes mais energia, que é a fusão nuclear. Como vocês podem ver na animação, o que é que está acontecendo? Está ocorrendo aí um processo que a gente chama de nucleossíntese. Quer dizer que os núcleos de hidrogênio estão se fundindo, né, formando deutério, depois formando trítio, depois formando hélio. Então o que acontece? Os hidrogênios se fundem, formam o hélio pode entrar em fusão, e aí dentro de uma estrela vai ocorrendo o surgimento de matéria. Olha que fantástico! Quer dizer que os átomos, né, que nós conhecemos da tabela periódica, aqueles que aumentam de 4 em 4, eles são produzidos dentro de uma estrela. Ou seja, né, nesse caso, então, a gente tem, por exemplo, o hélio, aí nesse caso a gente tem o berílio, a gente tem um átomo de carbono, de oxigênio. Então, quer dizer que a massa vai aumentando ali de 4 em 4, e aí o que acontece? Até chegar o ferro, a estrela explode, e quando essa estrela explode, ela vai gerar ali poeira cósmica, e aí essa poeira, né, nesse processo está ocorrendo as outras nucleossíntese, e assim formando todos os átomos da tabela periódica. Olha que massa! Tudo feito a partir de quê? De uma estrela. Então, se um dia, né, você se sentir apagado, se estiver sem brilho, lembre que você é um pedaço de uma estrela, né? Nós somos uma estrela. Nós somos feitos de poeira de estrelas. Quer dizer que todo átomo que existe no nosso organismo surgiu a partir da explosão de uma estrela que veio anterior ao Sol. Beleza. Essa fusão gera tanta energia, né, que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. E a gente sente isso com tanta intensidade, né, como se estivesse tão perto. Desde a antiguidade, a humanidade já usava então a energia solar para várias coisas. Por exemplo, secar sementes, né, secar plantas, secar roupas, né? A gente usa a energia solar para isso. Então, existem diversos usos da energia solar. Bom, e aí o que acontece? A gente pode usar a energia solar também para produzir energia elétrica. E aí a gente vai ver como é que isso pode acontecer. Existem várias formas, que eu vou explicar uma delas. Uma delas é a usina heliotérmica. O que são usinas heliotérmicas? É a usina, então, o nome já está dizendo, térmica, quer dizer que tem a ver com calor. E aí o que acontece? A gente vai aquecer a água vai se transformar em vapor, e aí o que acontece? Mover turbina, né? Você vai mover turbina, o que acontece? Água quente, ó, vapor d'água, vai gerar ali pressão e com isso gerar energia elétrica. Então, quer dizer que eu estou aquecendo a água através da energia solar. Nós usamos também a energia solar para aquecer a água. E nesse aquecimento da água é super importante, porque quando a gente pensa aqui, ó, no chuveiro elétrico, olha aí, galera, ó, então vamos fazer uma conta aqui para vocês entenderem como é que funciona aquela história da placa solar para aquecimento de água. Existem duas formas de você colocar placa solar na sua casa. Uma para aquecer água, outra para gerar energia elétrica. Aí essa daqui eu vou explicar por último, tá bom? Bem, então, a potência do chuveiro elétrico é em torno de 5.000 watts. Então, a gente tem a potência, 5.000 watts. Então, se a gente considerar que 5 pessoas, numa casa que tem 5 pessoas, então, 2 banhos por dia, cada uma lá tomando um banho de 10 minutos, o que é que vai acontecer? A gente vai ter mais ou menos 1 hora, né? Ó, 1 hora aí por dia gasto, né? Ó, 1 hora. Então, se a gente multiplicar isso por um mês, que é o ciclo, né, em que as contas de energia chegam para a gente, né, corresponde a 30 dias,
Então, 30 dias a gente usando 1 hora o chuveiro, né, por dia, o que é que vai acontecer? A gente vai ter lá, ó, 5.000 vezes 1, aí vai dar 5.000 vezes 30, vai dar 150.000, que a gente divide isso por 1.000. Por que 1.000? Porque é o valor do quilowatt. Quer dizer, que é K na frente quer dizer o quê? 1.000, né? Então, 150.000 dividido por 1.000 dá 150, né? Então, olha aí, ó, quer dizer que meu chuveiro, ele consome isso de energia, 150 kWh. Então, 150 kWh por mês. Bom, vamos ver quanto é isso em reais, quer dizer, qual o valor que eu desembolso para poder pagar essa conta de energia. Olha que fantástico. Então, considerando que a minha conta de energia desse mês, tá, deu 60 centavos, ó, 60 centavos o valor do quilowatt-hora, então significa que o resultado disso aqui vai ser o quê? Ó, mais ou menos R$ 90. Então, R$ 90 da minha conta de energia vem só do chuveiro elétrico. Olha aí que fantástico, né? Então, o chuveiro elétrico é um vilão aí em relação ao seu bolso, né? E aí quer dizer que se você tiver um aquecimento de energia a partir do sol, né? O sol vai lá, aquece aquelas placas pretas, né? O que elas estão fazendo ali? Absorvendo a luz do sol, transformando em calor, aquecendo a água ela vai ficar guardada, né? Uma coisa que a gente chama de boiler. Esse boiler também é revestido ali com a tinta preta para poder aquecer e com isso conservar o calor. E aí, na hora que você precisar de água quente, abre a torneira lá e aí sai água quente, sem precisar usar a energia elétrica, beleza? Então, é algo que compensa em relação a você gastar aqui R$ 90 por mês, né, só com o uso do chuveiro. O outro uso da energia solar é através dos fornos solares. Os fornos solares é uma forma de você aquecer a água, né, concentrando isso numa estrutura parabólica, ou seja, esse trem que vocês estão vendo aí, ó. Então isso vai concentrar a luz do sol, transformar em calor, e esse calor aquece a água, que essa água quente, então ela vai cozinhar coisas. E assim você pode preparar comida nesses fornos solares. Outra forma de usar a energia solar é para o tratamento da água. Então, a energia solar, ou seja, a luz do sol, ela tem raios ultravioleta. Esses raios ultravioleta ele mata bactérias, vírus, protozoários. E aí quer dizer que se aquela água, né, estiver dentro de tubos incolores, ou nesse caso garrafa PET, né, é o que a Índia aqui faz, né, em alguns bairros muito pobres, então eles fazem para poder fazer o tratamento da água através dos raios solares. O uso super interessante da energia solar é através da produção do sal. Como é que o sal é obtido? Como é que a gente obtém sal? A partir da secagem da água do mar. E aí, como é que a gente faz isso? Nas salinas. Então, as salinas é uma forma que tem de bombear a água do mar. A água do mar fica represada em piscinas e depois evapora. Com essa água evapora, fica o sal. E aí, simplesmente assim, um processo de destilação, onde o que a gente quer é o sólido. Existe também o uso do sol para poder fazer a destilação da água do mar e assim obter água doce. Aí pelo processo também de evaporação dessa água, mas aí eu tenho que passar por um processo de condensação dessa água. Né? Então, destilação, que a gente aproveita o líquido e aí transformando a água do mar em água doce. Atualmente, há uma procura muito grande da energia solar para a produção de energia elétrica. Isso ocorre porque estão existindo vários problemas aqui, principalmente aqui no Brasil e no mundo, em relação à produção de energia elétrica. A dependência por combustíveis fósseis, né? A questão do clima para a produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Então, o preço da energia ele fica flutuando. Então, seria super interessante se cada um tivesse a sua forma, né, de produzir energia elétrica. E essa forma, então, existem as fazendas ou condomínios ou parques solares, em que acontece onde várias placas estão ali voltadas para poder receber a energia do sol e transformar em energia elétrica e jogar essa energia lá na rede. Beleza. E aí existe também a microgeração de energia. Essa microgeração de energia é o telhado de nossas casas. Então as nossas casas passam a ser produtoras de energia elétrica. Existem dois sistemas para vocês entenderem isso aqui melhor. O off-grid e o on-grid. O on-grid é quando a energia elétrica que sua casa produz vai para a rede e você recebe essa energia toda da Coelba.
Aqui a gente está na Bahia, Coelba, que é a empresa de eletricidade, então ela que distribui essa energia elétrica aqui na Bahia. Então a gente conecta, produz energia elétrica, vende essa energia para a Coelba, entre aspas, e aí recebe essa energia de volta sempre, beleza? Então, se eu consumo 500 kWh por mês, então minha casa vai produzir 500 kWh por mês e assim a gente fica no 0 a 0. E aí minha casa agora é uma produtora de energia. E tem o sistema off-grid. Nesse sistema off-grid, ele está desconectado da rede elétrica. Assim, a energia fica armazenada em baterias. E essas baterias, então, é que vão armazenar essa energia produzida durante o dia, né, inteiro que o sol estava lá, né? À noite, a gente usa a energia da bateria para as coisas funcionarem. Como ocorre a produção de energia elétrica nessas placas? Como é que elas funcionam? Vamos lá? Bem, isso requer uma grande aula aqui de química, de física, beleza? Principalmente da física quântica, para poder a gente entender isso. Bom, vamos lá. Então, galera, essas placas de silício, lá ocorre um efeito chamado de efeito fotovoltaico. E que antigamente a galera achava que era efeito fotoelétrico. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que é efeito fotoelétrico e o efeito fotovoltaico. Bom, o efeito fotoelétrico ele foi descoberto por Hertz. Hertz, então, percebeu o quê? Que quando a luz ela incide sobre uma placa de metal, esse metal libera elétrons. E aí o que acontece, né? Essa liberação de elétrons, olha o que vocês estão vendo aí, o elétron vai pular, né, para outra coisa. E aí o que acontece então? Isso estaria ferindo aí a física clássica, né? Então toda a física clássica aí estava em xeque com essa descoberta do efeito fotoelétrico. Mais tarde, então, entra outro cientista chamado Planck. E aí Planck, então, vai falar que a luz, né, ela não se comporta somente como onda eletromagnética, mas também ela vai se comportar como partícula. E como partícula, a luz é chamada de fóton. Olha que massa! Fóton. Isso foi confirmado por Einstein, né? Aí Einstein, então, vai lá e confirma realmente aquilo que Planck tinha pensado. Bem, e por que falar disso? É porque existe o uso disso aqui, do efeito fotoelétrico, em várias coisas que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, controle remoto, né, significa que uma determinada onda de luz, e principalmente de infravermelho, vai chegar ali, né, em algum receptor ali da TV, e com isso vai aumentar o volume, diminuir o volume, aumentar o canal. A mesma coisa, né, vai acontecer com a chegada da gente naquela porta, na porta dos shoppings, né, que abre e fecham quando a gente chega, os alarmes, né? Então, os sensores de presença. Então, tudo funciona a partir de fotocélulas que fazem esse chamado efeito fotoelétrico. Mas, para gerar energia elétrica, o nome do efeito chama-se efeito fotovoltaico. Esse efeito fotovoltaico é o que um cara chamado Becquerel descobriu em 1839. Esse cara, então, viu lá que quando a luz incide sobre uma placa metálica, principalmente de um semicondutor, aí que entra a palavrinha mágica, o semicondutor, vai gerar corrente elétrica. E aí quer dizer que vai arrancar elétrons, mas esses elétrons podem ser conduzidos, né, por alguma coisa. E aí vai ser o cobre, que pode ser a prata, e aí vai conduzir esses elétrons, e com isso, se há condução de elétrons de forma contínua, existe uma corrente. E assim eu vou ter a geração de uma corrente elétrica via esse efeito. Então vamos lá? Efeito fotovoltaico. Então é isso que a gente vai chamar energia solar de energia fotovoltaica. Beleza? Você tem que ter lá uma placa de silício. O silício é o material mais usado como semicondutor, tá? Uma placa positiva, uma placa negativa. E aí o que acontece? A diferença de potencial elétrico aí entre essas placas, ou seja, uma placa perde elétron e a outra vai conduzir esse elétron para o fio de prata que está ali. Ó. Então aquele metal que está ali é a prata. E essa prata vai conduzir esses elétrons e aí com isso gerar corrente elétrica que vai ser transmitida lá para os fios, né? E assim gerar a corrente elétrica de cada placa dessa aqui. Beleza? Então é assim que funciona o processo de energia fotovoltaica, que é a transformação da energia do Sol, né, fóton,
em energia elétrica. E assim é que tudo funciona. Hoje, se a gente pensar no potencial de energia do Sol, olha que fantástico, o Sol gera uma quantidade de energia tão grande que a gente mediu isso aí em 385 iota-watt. Então nem sabia que existia essa parada, iota-watt. O iota-watt corresponde a 8,5 vezes 10 a 26, né? Significa que 8,5 mais 26 zeros, que vai encher a tela toda aqui, é a quantidade de energia que o Sol produz. Olha que massa! Então, a quantidade de energia é tão grande, que basta 2 horas de energia solar, né, de energia totalmente do Sol, para alimentar a Terra, né, em relação a todas as produções de energia, por um ano. Olha que fantástico! Quer dizer que bastava ali coletar 2 horas de energia solar, que atenderia, né, então, a nossa demanda energética durante um ano. Então, com certeza, o futuro é a energia solar. Bom, e essa energia solar, ela não está sendo só usada nesse processo, né? Mas ela está sendo usada também no meio de transporte. Por que não? Então, hoje a gente já tem aviões usando aí energia solar, quer dizer, os aviões elétricos, né? Que aí vai carregar suas baterias a partir da energia solar. Os satélites já usam isso, né? Há muito tempo. Os satélites já funcionam dessa forma, quer dizer, que usa lá as placas fotovoltaicas para carregar a bateria, e aí com isso, né, você tem lá energia elétrica sendo gerada o tempo todo. E aí também os carros, né? Então a gente já tem carros elétricos que funcionam, né, com a placa de energia solar, ou seja, que são carregados pelo próprio carro, né? Então o carro já é revestido por esse material de silício que está cada vez mais maleável, quer dizer, que a gente pode ter placas através de filmes, né? Então, filmes de silício. E esses filmes, então, semicondutores, o que é que acontece? Eles podem se moldar a qualquer coisa, e assim, com isso, criar vários modelos, né, de placas fotovoltaicas que geram energia elétrica. E isso é o futuro. E algumas novidades estão chegando também no mercado da energia solar. O uso da perovskita, um material então que é muito abundante na natureza, que pode ser usado de uma forma também que pode ter diferentes cores, né? Que quase sempre a cor do material é preta, né? E aí você pode ter diferentes cores, rosa, vermelho, branco, amarelo, e filmes bastante finos que podem gerar energia elétrica a partir da perovskita. Aqui no Brasil, a Universidade Federal do Amazonas está trabalhando em placas orgânicas, ou seja, placas que vão usar aqui extrato de açaí, né? Ou seja, pigmentos do açaí, pigmentos do urucum, plantas aqui do Brasil, que captam energia da luz do sol e com isso consegue produzir também energia elétrica. Então a gente teria uma placa orgânica. Não percam o próximo episódio da série Energia, onde a gente vai ver como nós usamos aí uma fonte de energia fantástica que é o hidrogênio. Então, espero você na próxima quinta. Valeu, galera! Oi!